Está no ar pela Rádio Trianon. Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol. Com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos que nos ouvem pela Rádio Trianon, AM 740, pela internet www.radiotrianon.com.br e pelo aplicativo Tanin no smartphone. Com enorme satisfação, iniciamos a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dicem Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, Paulista 1499, loja 31. E Panam, Cozinha e Empório das Américas, Alameda Jaú, 1898. E Instalcom Telecomunicações Limitada. Encontram-se aqui conosco nesta noite os seguintes torcedores. Igor Mendonça, boa noite. Boa noite, amigos. Rogério Vidal, boa noite. Boa noite, amigos, e um abraço já especial para minha querida tia Paulina, que está desesperada. Ela foi para a Sérvia ontem. E o nosso acadêmico João Pires. Boa noite, ouvintes. Como em todas as edições, ao final trataremos de um assunto escolhido ao longo da semana por nossos ouvintes. Para votar, duas são as formas: no site www.torcidapaulista.com.br ou no Facebook, Torcida Paulista Tudo Junto. O tema mais votado ao longo de toda a semana será objeto dos debates por nossos torcedores. Igor Mendonça, o indormível, o que escolheram nossos ouvintes para debate nesta edição? A seleção atual representa o povo ou a CBF? Muito bem, Igor. Convidamos a todos para que na parte final da presente edição acompanhem e participem do debate. Nesta edição, das 19h20 às 20 horas, portanto, a partir dessa semana, estamos ampliando para 40 minutos nossa interação direta com o ouvinte. Você poderá participar do Torcida Paulista ligando no 3289-3580, lembrando que o prefixo de São Paulo é 11. Participem desta edição via Facebook e pelo telefone 11 3289 3580. Estamos aguardando-os. Vejamos as novidades nos clubes, o vai e vem do mercado da bola na parada para a Copa. João, conte-nos as novidades. Quais jogadores estão chegando e quais estão saindo? Quais serão as novidades quando do retorno do Campeonato Nacional? Vamos lá, caros ouvintes. Bem, uma novidade interessante que eu acho que já todos já sabem: Cícero do Santos indo para o Fluminense. Quem mais, João? Quais são as novidades? Prato, a interesse do Palmeiras. Angel Romero e Lodeiro estão fechados com o Corinthians. Pablon indo embora do São Paulo, hein, Igor? Já saiu. Já indo embora aí. Com a graça do bom Deus. É mesmo? É mesmo, Vidal? Tá feliz, Vidal? Olha, eu acho que era um jogador daqueles que... Voavam. Exato. Só que eu acho que ele... Quase um pavão. Eu diria que a cabeça dele voava, né? Então ele nunca estava em campo. Né? Igual a ele no Brasil, Avoado, tem né? vários. Igual a ele no Brasil, tem vários. Ah, exato. Não existia necessidade de... É o famoso 5,5, assim, né? É como o John Herrera. Você fala, o que foram buscar ele no Chile, né, cara? Exatamente, Mas, enfim. É o lance do Romero também. Não dá pra entender. A base do Corinthians tão forte aí, tem que ir no Paraguai pegar um jogador. Quem mais, João? Quais são as Vamos novidades? lá. Tóbio negociando com o Palmeiras. Souza está praticamente negociado com o Santos. O Souza, aquele que machucou a mão do Ronaldo quando jogava no Palmeiras, que pisou na mão do Ronaldo. Você se recorda desse jogo? É o do Cruzeiro? Que o Obina fez 3 gols em cima do Corinthians, ele jogava aquele ruivo. É o Ferrugem, né? Ferrugem, Ele exatamente. não teve muito espaço no Cruzeiro, né? E agora está com as malas prontas para o litoral. Muito bom. O que vocês acham
Prato no Palmeiras. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu até falta aqui, posso fazer uma ressalva, Ferreroni? Pode. Colocar um da Portuguesa aqui que a gente... Opa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A semana passada foi um que tava pra cair na Bolívia, né? Agora qual é a nova da Portuguesa? Então, Era um reserva você- do 19º colocado do Exato. Campeonato por Boliviano. favor, por Exato. favor, temos Do terrão torcedores da- da Portuguesa presente. Vamos lá, a Portuguesa contratou o atacante uruguaio Brian Aldave, que estava no... Sensacional. Famoso. Brian May estava É, no o Brian- Queen, meio... Puxa vida. Não, espetacular. Eu queria pro meu time. Então, ele estava num time da Bolívia. De novo. É o mesmo? É o mesmo. Meu, Mas joga- falta calma aqui, aí, falta vai. Você aqui. tá trazendo notícia que já foi apresentada. Pois é. João. Você tá igual jornal. João, por acaso a Lusa, ela tem uma espécie de portuguesa B na Bolívia, assim? Olha, Olha, meu eu- time está se recuperando. A Portuguesa vai subir para a primeira divisão de novo. Vocês vão ver. Depois da Copa, tá? Vai, muito É verdade. Espera só para ver. E Cícero? Qual que é a opinião de vocês a respeito de Cícero? Eu gosto do Cícero. Eu acho um bom jogador, mas não vale 500 mil por mês. É engraçado um jogador que estoura aos 28, 29 anos. Isso, o Cristóvão, que é técnico do Fluminense, aconteceu um fato semelhante. Quer dizer, era um bom jogador, mas era... veja, antigamente nós tínhamos o Ailton Lira, bons camisas Cristóvão 10, era- mas na época do Pelé, do Zico. Hoje em dia... Que Mas futebol, o futebol Cícero- não exigia Cristóvão era um tanto. bom jogador, Ferreroni. Ele mas- jogou na Luz, o Cristóvão. Não. Ele era um bom jogador. Perfeito, mas curioso o fato dele ter Sim. aparecido... Aparecido um pouco mais velho. Mas sim, o sim. Cícero, eu lembro de ter visto um jogo do Cícero, Corinthians e Figueirense em 2005. O Corinthians tomou um baile do Figueirense. O Corinthians dos Galácticos. Você sabe, Sim, e o Cícero fazia parte desse time do Figueirense. você sabe quem O também Matheus apareceu 25, mais né? velho, que é um jogador famosíssimo? O Marfinense lá, o Drogba. O Drogba, ele só foi fazer sucesso, ele já tinha 20 e tantos anos. 20 e tantos. Lee Edson. 26. Lee Edson também. Às vezes é o tempo de maturidade do jogador, né? É Ele verdade. Mas bate, Ou a bate- sorte. Ou Gino a sorte. Orlando, na época que administrava o São Paulo, com 65 anos, parece que Também, ele estava é. no auge da forma, né? Com 2 maços de cigarro por dia, mas ele estava no auge da forma. Né? Vocês Isso não resistem. É verdade, o Passarella agora Soltar uma ele fez pérola. uma segunda bomba, ele reexplodiu mesmo. Mas Mas o pessoal o que eu gosta de acho soltar também que pérolas nessa aqui. situação, João, o que eu vejo é o seguinte, antigamente você tinha bastante jogadores que tinham essa coisa de ir para ascensão Sim. no final, no final No dos final 20, no final dos etc. Porque o futebol não exigia. Hoje, isso aí já é exceção, né? É exceção até em função talvez até do porte físico da pessoa que aguenta nessa idade ter um pique. Porque antigamente o futebol não exigia tanto, né? Não, o Gerson subia as escadarias do Morumbi fumando. Era uma coisa assim, você via o próprio Sócrates, Sócrates né? no intervalo, né? Dizem Sócrates- que o Sócrates, num dia, ele cometeu o excesso de tomar uma cerveja na véspera. Isso é uma das informações. É oficiosa, eu não sei se é verdade ou não, que ele cometeu esse excesso. Até esse excesso o doutor acabou cometendo. Eu me recordo que o Sócrates, quando ele estava lesionado em 79 e 80, o Rogério e eu fomos assistir uma palestra, nós éramos garotos, ele fumou uns 10 cigarros. Né? Foi, exatamente. Ele estava com a perna engessada, fumou uns 10 cigarros. Quer Pelo dizer, amor de Deus. só não cara. tomou Era cerveja assim, porque... Vocês viram isso? Vimos. Que eram Quer dizer, outros tempos, né? Do começo da década de 80, né? O Gerson fazendo propaganda da Vila Rica, quer dizer, era aceitável, né? A maioria dos comerciais de cigarros eram com grandes personalidades, etc. E até atletas faziam... Existia um cigarro chamado Corinthians, na década de 50. Então a mudança de filosofia e até hoje, se um jogador fumar, olha, não é por questão de saúde ou não, é literalmente por questão física. Ele não vai aguentar correr o que o futebol de hoje exige, né? Por isso que hoje um jogador de 30 anos hoje
é muito difícil que ele segure o tranco, né? Então, são raras as exceções de jogador com porte físico ou com estrutura que segure, né? Fugindo um pouco do assunto e lembrando da bebida, diz a lenda que no intervalo do jogo do Liverpool e Milan, na Champions League, na Turquia, 3-0 Milan no primeiro tempo, diz a lenda que no intervalo, Eles tomaram champanhe. Champanhe no vestiário e tal. No segundo tempo, 3-3. Perderam o título. Viram 2 bolas, né? Muito louco, né? Boa! Ao som de Pepino de Capria, né? É muito louco isso. Mas, meus amigos, Aqui iam tomar cidra, né? O negócio ia ser diferente. Ô Ferreroni, sobre o Tóbio e o Prato, indicação do técnico, né? parece que é um ex-jogador do Palmeiras, o Pires, que indicou o Prato. Exato. Então, Tem alguma coisa contra Pires? O Tóbio não tenho ciência. Não tinha alguém do Balão Mágico que era o Tóbio? O Tóbio, É o Toby, era o eu Toby, acho que exato. deve ser alguém do Balão Mágico que indicou. Eu sou Foi. o Toby. Mas, enfim, contratações mornas, né? Quer dizer, então estamos... É Nenhuma aquela- grande novidade. Deve ser bem mais barato, né? O Tóbio, Sim, esses jogadores que vêm da Argentina, o técnico foi bem mais barato, né? eu fiquei Acho que o lance que eu surpreso. investi agora, né? Com Pegar esse pessoal que vem da... Com o Romero e o Lodeiro, o Romero é o 40º estrangeiro na história do Corinthians. É muito pouco. Se pegar nos 103 anos... Aqui é muito fechado, né? Agora que tá abrindo um pouco. Mas o Palmeiras já teve muito mais estrangeiros. O São Paulo tem a escola Acho uruguaia, que de todos os desde o os times Forlan, de- quer dizer, Uhum. então... Forlan não, desde do Poi, o Poi... O Poi, não que começou com o Poi, que eu não teria essa, não sou essa enciclopédia como é o João, o Igor, mas eu não lembro do primeiro jogador ou os primeiros que vieram, mas acho que o Poi deve estar nessa vanguarda dos estrangeiros. E que vieram depois, pro quer dizer, Brasil. foi uma sucessão. Dario Pereira, né? Dario Pereira. daí você vai pegando grandes jogadores que ficaram, né? Dario Pereira, perdão, que deve a condição de zagueiro ao São Paulo, porque ele era meio Sim, campista. Era. Naquele jogo que o uruguaio correu em direção ao Rivelino, e o Rivelino de nádegas ao degrau. Ao vestiário. Exato. Foi a descida mais rápida de É, vestiário já É a forma mais rápida de noticiada descer. pela história do futebol. Era o né? Sérgio Ramírez? Sérgio Ramírez, exatamente. Você lembra dele, técnico? Sérgio Ramírez? Eu lembro uma vez que ele foi expulso, ele comandava um time, eu não lembro qual era o time do interior, e ele foi expulso. E aí ele foi pra arquibancada e pegou um cone, aí ele dava instrução no cone. Sensacional, ele era completamente maluco esse cara, mano. Uma pena que sumiu do futebol brasileiro aí. O Uruguai, assim, eu queria um dia acompanhar assim, rodada a rodada no Campeonato Uruguaio, né? Acho que nesses jogos assim mais pro interior do Uruguai, a coisa deve ser leve se sair uma briga, né? É verdade. Mas muito bem, meus Nossa amigos. Senhora. É verdade. Falemos agora da 20ª edição da Copa do Mundo. Vamos pra frente, Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos pra frente. Na opinião de vocês, quais seleções se classificarão no Grupo A? Grupo formado por Brasil, Croácia, México e Camarões. Rogério. Olha, eu acho, Croácia e Camarões? como diria nosso querido amigo Espeto, seco, né? Seco. Brasil e Camarões. Brasil e Camarões. Acho que o Camarões, por incrível que pareça, vai surpreender, embora a média de idade esteja quase beirando a da Tia Paulina, né? Mas eu acho que vão surpreender, sim. Brasil e É. Camarões. Muito, embora eu acho que a Croácia, ela tá com um esquema defensivo. Aliás, a Sérvia tem um esquema de jogo muito parecido com o da Croácia, hein? Muito parecido, né? Foi por isso que teve um amistoso com eles mesmo. né? Pra Exatamente. pegar A ideia era. E tem até uma coisa interessante que aconteceu. Isso aconteceu também no esquema com a seleção de Montenegro, né? O que aconteceu?
já naquela época em que se dividiu toda a parte da Iugoslávia, a Sérvia e a Croácia foram como Iugoslávia. E as divisões ocorreram, né, dentro de uma competição que eles tinham ido como Iugoslávia. Agora, é lógico que como Iugoslávia, e eram vários tipos Durante a competição. durante a competição, né? Então, eles estavam jogando como Iugoslávia, mas ao mesmo tempo já tinha se reconhecido Sérvia e Croácia, né? Resultado, né? Uma vez que eles sabiam que era Sérvia e Croácia, Sim. né, o time foi pro escambau, porque a unidade do time, né, daí o pessoal começou a se pegar no tapa no próprio vestiário, na coisa, verdade. falou, olha, eu tive que te aguentar todo esse tempo, você que é do norte, você que é do sul, que lá é um conglomerado de etnias, né, muito grande. Então, ao mesmo tempo que é um conglomerado de etnias, você tem um estilo de cultura, ou um estilo de cultura futebolística é muito parecido, né? Seria uma potência. Eles são considerados os brasileiros da Europa, né? É. A Iugoslávia seria uma potência hoje se não tivesse. Eles se dividido. fecham muito. E eu acho que esse jogo do Brasil Tem ontem muito jogador habilidoso. mostrou assim como vai ser difícil o jogo inicial. Lógico, vai ter torcida, etc. Mas eles se fecharam num murinho lá que o Brasil não tinha como passar, né? O Carlos Alberto Torres deu uma declaração falando que está tendo muito oba-oba em relação à seleção. Então, que ele acha que a seleção está sendo colocada numa situação que efetivamente não ocupa. Eu acho que o Brasil vai ter grande dificuldade. O México, nos últimos jogos, o Brasil teve êxito, mas é um freguês histórico. Exato. Quer dizer, histórico de 85, depois da Copa de 86 para cá, o México sempre complica, seja qual for a categoria. E o Dificilmente conseguiu ganhar. É né? verdade. O técnico vai completar, acho que, se eu não me engano, o 8º jogo agora. O técnico do México. Do México. Eles trocaram 4 vezes nas Nas eliminatórias. Eu, se fosse o México, convocaria o Blanco. Toda vez que o Blanco jogava, Blanco... Mas enfim. E no grupo B, meus amigos, quais vocês acham que serão as seleções que se classificarão? No A, Espanha, pois não, Igor. eu acredito na Croácia. Croácia. Brasil e Croácia. Eu tô colocando o Camarões como o azarão, né? Você que pega eu o time acho- da Croácia, eu peguei esses dias o time da Croácia e o time da Holanda. Você conhece mais jogadores croatas do que holandeses. Mas Porque tem muito jogador que é que da Holanda mesmo. Tá jogando. Que é o campeonato holandês. E o campeonato holandês pelo menos eu não acompanho. você não acompanha? O holandês é. Puxa, você participa de um programa de esporte, você não acompanha Não, fui na campeonato picada. O holandês não Ah, dá. mas puxa, Não dá. mas tudo bem. Mas o campeonato australiano, você está acompanhando a série A e B. Bom, já que você não acompanha o campeonato holandês, eu gostaria de saber, apesar de não acompanhar, quais as suas considerações, Igor, a respeito de Espanha, Holanda, Chile e Austrália? Esse é o grupo legal da Copa, porque o Chile promete. Chile promete. Também. Promete. Eu vou de Espanha. Espanha, Agora eu não sei se eu aposto na Holanda ou no Chile. Eu vou de Chile. o curioso, porque ontem eu ouvi um documentário na ESPN falando bem da seleção da Bélgica, que é o que o Rogério já nos adiantou Sim. algumas edições atrás, e falando da seleção do Chile, Sim. falando que a seleção do Chile é uma seleção muito boa, tal. Eles fizeram um amistoso com a Alemanha. Foi 1-0 a Alemanha. Mas foi um baile do Chile. O Beckenbauer elogiou muito. Eu acho que dos três aí que estão, Holanda, lógico, a gente não pode colocar a Austrália como uma potencial candidata a alguma vaga, né? Acho que seria um pouco de loucura, né? Mas o que eu vejo é que a lógica seria Holanda e Espanha, né? Holanda e Espanha, Agora, eu acho que tem um fator aí que tá pesando muito. Campeão né? e vice da última edição. Exatamente, né? E fala, pô, como é lógico que vai dar um e outro. Não sei, existe uma grande probabilidade. Agora, fator contusão.
né? Contusão. A Holanda vem bastante defasada em termos de contusão. E o Chile Chile dos também. 3. Não, mas é engraçado. Comparando os 3 times, se você for ver, o Chile é o menos contundido. Então eles perderam o grande meia deles. Isso E- foi. Isso foi. E o Vidal também é. Não, o Vidal tá aqui. O Vidal tá aqui. Eu tô aqui. Inclusive, eu tô pegando Santiago. Vidal não. Dá muita turbulência, então Ele não tá cuidado. 100%, né? Não, tá. Eu acho deselegante você Pô, falar isso eu mal tô de um aqui. colega pô. tal. Olha, em face dessa sua indelicadeza, passemos ao grupo C. Exato. Vamos lá. Formado por Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. O grupo bom esse. né? Nossa, esse vai ser legalzinho. Eu vou assistir tudo. Esse João, grupo aqui. você. Eu vou por eliminação. Eu acho que o Japão não vai e a Colômbia não vai. Se abalou psicologicamente por causa da perda de Falcão Garcia. Então vou apostar na Grécia e Costa do Marfim na próxima fase. Grécia só aposto em função daquela Eurocopa, né? Porque É. senão... E viva a retranca. E viva a É, retranca. viva a retranca. Nossa, Vai jogar Grécia, por- eu aposto por causa do Sócrates, do Platão, do Aristóteles. É aquele Não sei jogo mais de- em que apostar, porque pô, a Eurocopa foi em 2004, o pessoal da Grécia, já 10 10 anos né? atrás. Se Eduardo Luna estivesse aqui, falaria que a Grécia é o São Caetano da Europa. né? Comandado por um gaúcho. Exato, Exatamente. chegou uma vez numa final. Muito bom. E o grupo D, pessoal? Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Isso vai pegar fogo. Esse vai pegar fogo mesmo. Eu vou digitar em Inglaterra. Ou seja, um campeão do mundo vai cair fora com certeza. Certeza. Tranquilo. Uruguai? Eu acho Eu que acho- cai. Eu acho que não. Eu acho que vai Uruguai e Itália. Eu também Inglaterra acho cai que vai fora. Uruguai e Itália. E você, Ferroni? Eu acho que passa Uruguai e Itália. Eu acho que a Inglaterra vai sentir o calor. Será? É. Acho que a Inglaterra vai sentir o calor. Tem que ver se o Soares vai jogar, né? Apesar de ter o Cavani. Mas eles passaram um sufoco aqui pra se classificar também, né? Foram pra repescagem. Mas, Igor, se a gente pegar um pouco da história, você vai Força, ver né? que eles de certo modo, a Copa é aqui na América. Sim. Pô, olha, vamos nos lembrar, a Copa de 2006, na semifinal chegou 4 europeus. É. Chegou 4 europeus. Então por que isso? Porque Copa na Europa, as seleções europeias, elas se fortalecem. Copa aqui na América, eu acho que as seleções da América do Sul que são mais fortes. Então vamos falar aí do Brasil, Argentina, Uruguai e o Chile correndo por fora. Sim. Correndo por fora, mas essas três, Brasil, Argentina e Uruguai, eu acho que passam. Porque elas são as três mais fortes. Você entendeu? Eu tô usando essa Entendi. lógica. Mas é É claro que. Não, é não, claro, faz muito É sentido. claro que a gente sabe que futebol não é uma ciência exata. Não. E a, Não, puxa vida. e a Inglaterra. E a Inglaterra. E existem outros fatores aí nessa equação. Nos mas últimos é- mas mundiais é- também. E a Inglaterra nos Tanta últimos convicção. mundiais também. É aquela coisinha que É, não me mas- agrada. Mas eu aposto Então, nela. Eu aposto que nesse Gosto. grupo aí vai Itália e Uruguai. E a Itália é aquela história, gente. A Itália, ela ninguém dá nada pra Itália. Ninguém acha que a Itália. De repente. Gente, na Fox, eu tava assistindo ontem ou anteontem, o técnico Prandelli. falando, entrevistando, o cara já falando meio assim, não, nosso time, não, esse ano realmente não estamos bem. Eu falei, ih, vai dar problema. Olha, Esses caras mais esses uma caras vez, vão- parafraseando Eduardo Luna, os caras vão, se tivesse vão aqui, empatando até a final, ganhando nos pênaltis. Meu Deus do céu, lá falaria vai. que a Itália são os mineiros É, da Europa. Os mineiros né? da Europa, exatamente. Não estão por aí. E outra, para eles não tem clima, né? Eles podem estar no México, podem tá tudo certo. qualquer lugar, eles vão correndo por fora Se da arrastando, cima, se arrastando, né? Sempre estão em Empatam com a Nova imprensa, Zelândia. né? Exato, é. Isso é. É eles verdade. nasceram em Aos litígio. trancos e barrancos, Agora- mas chega no final a gente acelera e entra. Imagine vocês, amanhã eles vão fazer um amistoso contra o Fluminense. Jesus. Walter. Quer dizer, Eu vou se apostar ganhar... uma derrota da Itália pro Fluminense. Não, mas é o lance É do verdade. bater no bêbado. Se você ganhar, não vale nada. Se você perder, É. é uma bomba atômica. É isso. E esses amistosos são complicados. Esse, por exemplo, o que eu acho da Copa muito interessante é o seguinte:
a gente faz as previsões mais ou menos pela força do time, etc. Agora, às vezes, um jogo que um time dá uma vacilada, né? Se o time Uma não Copa do Mundo tem... já era. Como foi aquela, se não me engano, acho que não foi 82, foi 86, que a Alemanha tomou, que todo tinha aquela tradição, né? Que nenhum jogo inicial se marcava gol, né? Todo o primeiro jogo terminava em 0-0, né? Até que em 86, acho que foi com a Argentina ou com a Alemanha o primeiro jogo. E Foi Alemanha e Bolívia em 94? O time do eu Bolívia tá me Echeverri, fugindo, 1 a 0 Alemanha? exato, mas que foi assim, um gol Foi 94. muito rápido, daí o time se abala. Às vezes um pequeno jogo, né, pode deixar uma seleção forte completamente fora de foco, né, até dentro da primeira fase, né. Então ela vai para uma segunda rodada, meio capengando, daí fica dependendo da terceira rodada de resultado de outro, né? Então, eu acho que assim, a Copa tem aquelas nuances que às vezes eliminam, como foi a Copa passada, né? Que grandes times foram embora, né? Opa, temos uma ligação. Boa noite. Boa noite, Quem fala? é Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bem? Tudo bem e vocês? Tudo bem. Que time que você torce, Ricardo? Palmeiras. Palmeiras, muito bem. E, Ricardo, qual que é a sua expectativa em relação à Copa? Eu tô ansioso, né, pela Copa, né? Gosto da Copa do Mundo, gosto de futebol bastante. E tô ansioso pela Copa, sim. Eu não tô nessa onda de não vai ter Copa, não. Pra mim vai ter Copa, sim, tem que ter Copa, sim. Mas você já está andando como o Rogério, que veio com uma calça verde, uma camisa polo amarela, não? E uma bandana azul, você já está... Sendo palmeirista, verde é certo aí, E né? eu tô agitando a bandeira desde que começou o programa, já tá doendo o braço aqui. Você tá com esse pique vidaliano? Não, eu já tenho minha camisa, né? Eu faço, né, camisetas e eu tenho minha camisa, fiz bastante camisas aí pra turma que pede aí. Ah, que E eu já legal. tenho a minha pronta, minha filha já tá com camisa e vamos torcer pro Brasil. Eu acho que vai ser uma Copa legal, apesar dos pesares, né, que a gente tem que saber separar as coisas, né. Ah, que bacana. Mas quem que você acha que vai ser o campeão? Eu acho que o Brasil tem tudo para ser campeão, né? Mas assim, fora o Brasil que eu tô torcendo, e aí eu sou suspeito um pouco de falar, eu tô acreditando bastante na Alemanha. Na Alemanha. É. E qual que você acha que vai ser a grande decepção? Quem que vai ser a França da Copa de 2014? Eu ia falar a própria França, né? Mas a França já não... Mas a França Não é uma é boa em decepção, decepções, né? Sem o Ribéry. Então, né? Sem o Ribéry já não vai ser uma decepção, né? Mas eu acho que vai ser a Argentina. Eu Ricardo, tava vendo um uau. pouco do jogo da Argentina. Olá, grandes previsões, hein? Ricardo, Não- você não- acompanha o campeonato inglês? Acompanha. O que você acha do Nazi? Nazi vocalista? O nazi vocalista do Ira? Não, é o Nazi, o meia do City. O cara do videogame chama ele de Naziri. Naziri. Mas eu Samir Naziri. Samir Naziri. Eu gosto, eu não sei por que não foi, né? Eu Então, gosto. ele não foi na primeira opção, Não foi? aí a França perdeu 2 meias. O técnico chamou 2 outros meias e não lembrou do Samir. Isso aí é culpa da namorada? E não chamou ele, né? Porque a namorada dele falou umas barbaridades lá. A namorada xingou o cara. Acho Xingou. Mas aí, nesse lance aí, eu acho que foi bem pessoal. Foi bem pessoal do Você acha, técnico. Igor? Você tem É, certeza? Não, Igor? antes dos xingamentos. Antes sim. dos xingamentos. Ah, sim. Claro É que mais foi ou menos pessoal. como o Domenech fez em Não, em foi 2010, que ele convocava através do horóscopo. Ah, esse cara, não, o horóscopo não tá legal. Aí deixou alguns grandes nomes de fora. É muito louco isso, né? Putz, agora que a mãe de Ná foi, né? agora que a Putz, gente agora não vai tem- ficar complicado. O Domenech né? fazia isso. Não tem mais mãe de nada. Puxa Eu acho que vida. depois desses cortes aí, ele poderia ter sido chamado. Poderia, né?
É um cara que ele decide às vezes, né? Sim. Ele jogava bem no Arsenal. Vocês acham que foi pessoal mesmo, então, Ricardo? Acho que o cara não vai com a cara dele, não Não achou vai. ele bonitinho, sei lá, achava o Ribéry mais bonito. O Ribéry participou dos Goonies? Não, eu tava assistindo. Ele parece algum personagem do cinema Lembra, da década né? de Lembra. 80. Mas Meu enfim. Deus do céu. Mas olha, Ricardo, você, se a minha memória não falha, você é a segunda ligação. É a minha segunda ligação. Você é Aê. reincidente, então. Eu gostaria Foi de... o primeiro ouvinte a ligar. Puxa vida. Você mora no Tabuão. Tá bom da Serra. Oh, Exatamente. Mas olha, eu gostaria de agradecer muito a sua ligação, solicitar que você continue ligando e que você participe do nosso Facebook, que é Torcida Paulista Tudo Junto. Então, mandando as suas mensagens, seja da seleção, seja do seu gigante da Turiaçu, Palmeiras, por favor, nos acompanhe. Perfeito, Ricardo? Acompanharei. Então tá joia. Eu agradeço O vocês Igor, aí. nós que agradecemos. O Igor tá perguntando o que você acha do Tóbio. Não tenho... Não sei. Não E- sei. e o Pra Prato? mim é mais um zagueiro aí que vai jogar ali do lado do Lúcio, né? Que pra mim é o grande nome aí da zaga do Palmeiras, apesar da idade e tudo. Mas tá mostrando que Tudo que não Tem mostrou no São condições de Paulo. jogar. Né? não mostrou nada no São Paulo, aí a gente sabe que foi uma coisa pessoal, mais um, né? Falando em pessoal, mais uma coisa pessoal aí que não deu certo lá no São Paulo. No Exatamente. Palmeiras acho que ele encontrou de novo o futebol, não com o que ele jogava antes, porque a idade pesa um pouco, mas ele toma conta ali. Eu acho que esse rapaz vindo aí, esse Tóbio aí, que eu não conheço o futebol dele, mas deve ser, porque melhor que o Thiago Alves ele deve ser, né? Não é possível. Muito bom, Ricardo. Agradecemos imensamente. Uma boa noite e um bom final de semana para você, hein? Boa noite pra vocês. Obrigado, abraço, hein, Ricardo. Tchau. Abraço, Ricardo. Bom, após a simpática ligação Grande, Ricardo. do Ricardo, É o nosso Ouvinte assíduo, recordista aí. É. Vamos fazer Parabéns, Ricardo. segunda volta. avancemos. Grupo E, Suíça, Equador, França e Honduras. Quais seleções estarão na segunda fase? É uma baba, né, pra França isso aí. Olha, se a França não tivesse nesse grupo, eu já eliminaria França ela. e Suíça. Eu fazia um grupo de 3. Mas você sabe que o documentário que eu vi ontem elogiava a Bélgica e a Suíça. Suíça. É. A Então, Suíça é a melhor geração suíça. A Suíça, ela tá. O técnico da Suíça ele foi eleito. Ele vai se aposentar. É o Hitzfeld. Exato. é o Otmar Hitzfeld. Exato, que foi Sim. o técnico daquele time alemão que foi. O Bahia. Ele foi técnico do Schalke 04, depois ele passou pro um outro time alemão que foi muito bom e foi campeão na época. Borussia. E ele tá na seleção suíça, o quê? Tá como Umas duas Copas. tá desde 2009. Sim. E ele fez uma tacada muito interessante. Ele pegou a seleção que foi campeã, a seleção suíça foi campeã do Sub-18 em 2009. Eles têm um sub-5 Não, é fantástico. impressionante. Sub-5, né? Mas, Tem- perdão, temos Mas uma... tem uns uma- furos, né? Por causa que eles comem os queijos lá, né? Alô, boa noite. Boa noite, Quem fala? é Ives. Ives, doutor Ives. Ives Gandra da Silva Martins. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Como é que vai, amigo? Tudo bem. Ótimo. Doutor Ives, vamos aproveitar a sua ligação e, salvo engano, o senhor tem mais de 18, não tem? Um pouquinho mais, 79. Muito bom. Doutor Ives, o senhor acompanhou a Copa de 50, não acompanhou? Acompanhei e assisti um jogo, Brasil e Suécia. Brasil e Suíça, não foi? E Suécia? Suécia, o 2-2? Não. O Brasil e Suíça foi o primeiro aqui no Pacaembu. Assisti no Maracanã, Ah, o senhor assistiu já uma... naquele torneiozinho final, Sim. quando o Brasil ganhou de 6-1 Ah, ou 7-1 da Suécia. 5-2. Não. 5-2 foi a Copa de 58. Em É verdade, 50, é verdade. O Brasil estourou, foi Espanha, Suécia e eu acho que foi Suécia. Não, eu assisti o primeiro domingo, depois houve na quinta-feira, foi no domingo que eu assisti, eu, meu pai, eu tinha 15 anos de idade, e aquele jogo no Maracanã, ficamos impressionados, depois tivemos dificuldade de voltar para casa, porque não havia táxi,
nós estávamos viajando para o Rio, era de férias, de tal maneira que foi um jogo que eles marcaram um gol e tínhamos Ademir, Zizinho, Jair, quer dizer, um trio de atacantes excepcional. E foi ou 6-1 ou 7-1. Ah, perfeito. Eu perguntei se era Brasil e Suíça, porque em São Paulo foi com a Suíça, né? Não, em São Paulo foi com a Suíça, eu assisti só por rádio, porque não havia televisão. E foi 2-2. Exato. E parece-me que o Julinho Botelho parece que foi o grande nome, né? Julinho Botelho foi o grande nome em 58. 58? Em 58, ele não era para ser o ponta-direita, mas quando o Brasil foi para a Itália, e teve 2 jogos, um contra o Fiorentina, que era o melhor time da Itália naquela ocasião, e o Julinho deu um verdadeiro show, marcou e o Brasil ganhou de 4-1. Depois ganhou outro de 4-1, e aí o primeiro jogo foi 3-0 contra a Áustria. Muito bom. E qual que é a expectativa, doutor Ives? Veja o seguinte, eu tenho receio com a seleção. Acho que o Filipão apostou no grupo que ganhou a Copa das Confederações, aliás, muito bem, jogou melhor do que todos os times, e com muita garra. Agora, nós vamos pegar um campeonato, enfim, com times que vêm, e mesmo os times considerados assim, de menor expressão, esses times vêm muito bem preparados. Esse, por exemplo, agora o Camarões, não é, que fez um belíssimo jogo com a Alemanha. Agora, a minha expectativa é que vai ser um campeonato difícil e é bom não termos muita ilusão, porque, de rigor, praticamente todos os times estão nivelados, inclusive o Brasil. Um inconveniente no Brasil é que nós temos um time muito mais jovem, em média de idade, do que os outros times que têm mais experiência. Agora, o Filipão é um cidadão que põe garra no time. Veja em Portugal, com um time medíocre à época, ele foi 4º colocado no campeonato em que ele era o técnico de Portugal, né? Então, forma que a minha expectativa é uma expectativa de torcedor, mas sem me fazer muitas ilusões. O Filipão tem esse histórico, né? O Palmeiras, o Grêmio, o Criciúma, seja em seleções ou seja em clubes, ele consegue realmente... Eu me recordo que na semifinal da Libertadores, que o Palmeiras teve êxito diante do Corinthians, o comentarista da Rede Globo era o Casagrande, ele falou, olha, o Alex, que jogava na frente, um bolão na época, e o Júnior contra a Rapa. O time do Palmeiras é esse. E quer dizer, ele conseguiu com esse time ganhar do Corinthians. Quer dizer, eu concordo com o senhor, o fator Filipão pode ser algo preponderante. Pode, né? ser decisivo. Porque o time, indiscutivelmente, são poucos os que têm experiência de Copa do Mundo, né? De tal forma que é uma adrenalina, muitos são jovens, o Bernard, por exemplo, vamos ver como é que ele reage numa Copa do Mundo, é um rapaz de muito talento. Então temos que esperar. Eu diria ao torcedor, temos que dar apoio à torcida, torcer, mas também, se por acaso acontecer de o Brasil, enfim, não for para as finais, semifinais, mesmo que não se classifique, digamos, na seleção inicial, nós temos que dar apoio porque é um torneio muito semelhante de todos os times. Não há um time assim que se possa dizer um time que explodiu, como era o Brasil de 1970, como era, por exemplo, a seleção que infelizmente perdeu da Itália, mas a seleção de 82 era uma seleção realmente com o Tele Santana excepcional. Não tinha tomado nenhum gol até o jogo contra a Itália, não? Mas é uma seleção boa igual às outras, né? Vai depender, como você diz, do fator Filipão. Claro. O João gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Doutor Ives, boa noite. Minha pergunta noite, é a seguinte, quais são as... Tudo bem, doutor Ives? Quais são as perspectivas aí, na opinião do senhor, com relação a Portugal? Portugal tem feito boas campanhas, né? Nós tivemos a Copa de 2006 com uma campanha muito boa de Portugal. As 2 últimas Eurocopas, Portugal fez uma boa campanha, perdeu só para o campeão, né? Foi a Espanha na última Eurocopa. Quais são as perspectivas de Portugal, na opinião do senhor? Eu sou também cidadão português, porque eu sou professor. Por isso eu perguntei, doutor Ives. Eu também. Disso, né? Mas é que meu pai nasceu em Braga e eu tenho a descendência portuguesa e tenho passaporte da União Europeia e sou catedrático, o único brasileiro catedrático da Universidade Portuguesa,
que é uma das 4 universidades oficiais de Portugal, que é a Universidade do Minho, em Braga. Então eu gosto muito de Portugal e tenho muita esperança, quer dizer, o meu primeiro time é o Brasil e, evidentemente, se por acaso o Brasil não for adiante, daí eu vou começar a torcer para Portugal. Mas é evidente, entre Brasil e Portugal, meu coração vai bater pelo Brasil. Agora, eu acho que Portugal tem uma seleção boa e principalmente tem um cidadão que era como o Pelé foi na Copa de 70, né? Como na Copa de 58, o grande jogador do Brasil foi o Didi. O Didi era o cérebro do ataque do Brasil. O Pelé explodiu, mas tinha 17 anos. Mas quem conseguia controlar aquilo era o Didi. E eu tenho a impressão que eles têm um jogador que tem categoria para liderar, que é o Cristiano Ronaldo. É verdade. Igor, você gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Ives? Boa noite, doutor Ives. Boa noite, como vai? Bem, eu gostaria de saber do senhor qual seleção te agradou mais, de 70 ou a de 58? Veja, a de 58 eu não assisti, porque eu ouvia pelo rádio e nós no dia seguinte, ou 2 dias depois, recebemos um filme. Era um filme de 10 minutos, os principais lances, aqueles filmes em branco e preto, corrido e tal. Quer dizer, então pelo rádio dizem que foi um time que jogou muito bem. Agora, eu assisti 70 todos os jogos, né? E a Copa de 70, o time era realmente diferenciado. O Serginho estava na forma excepcional, o Rivelino também, o próprio Tostão, que diria, era o que menos tinha expressão na linha do Brasil, jogava muito bem, com muita inteligência. O Pelé estava excepcional. Então, basta dizer que nós tínhamos um goleiro, de todos os goleiros de seleção, era o de menos expressão, apesar de muito dedicado, que era o Félix, e o Félix saiu consagrado, porque o time jogava tão bem que ele não sofria muitos ataques. Ele teve 2 momentos contra a Inglaterra, entende, em que ele realmente salvou o Brasil, mas ele não foi muito acionado em função da qualidade. A meu ver, o melhor time que o Brasil teve nas 5 Copas que ganhou foi a de 70. Eu vou pegar um gancho com essa colocação do senhor. O Zagallo não arriscou aquela Copa com o Félix, doutor Ives? Veja, é que não tínhamos nenhum grande goleiro de expressão. E o Félix era um cidadão dedicado. Era um goleiro pequeno. Para os padrões de goleiro, ele estava fora dos padrões, né? O Félix era um goleiro baixo. Mas o Zagallo apostava no time, na defesa e fundamentalmente no ataque. Quer dizer que o primeiro jogo contra a Checoslováquia, aos 8 minutos o Brasil já tinha tomado um gol, não é? E aí o Rivelino, aos 24, marcou um gol de falta fantástico. E aquele gol que Pelé para no peito e chuta, o Jairzinho com um talento especial, vencendo todas as jogadas, né? Tinha uma linha que era diferenciada. E um meio de campo muito bom, né? O Clodoaldo estava no esplendor da sua forma, o Carlos Alberto Torres, um back extraordinário, né? De tal maneira que o goleiro era importante. Nós não tínhamos nenhum goleiro brilhante, então ele pegou um goleiro esforçado. O Leão e o Ado eram garotos, né? O Ado era bem moço, era muito mais alto que ele, e o Leão era a segunda opção. O Ado foi o terceiro, né? E o Leão estava começando praticamente a carreira, né? Quem que era o goleiro do São Paulo à época, doutor Ives? Em 1970, quem era o goleiro de São Paulo não era o Picasso, era o... meu Deus, eu não estou me lembrando. Que era Eu estava lembrando de todos, eu não estou lembrando dos jogadores. Foi a época que nós tínhamos o Edson no meio do campo, trouxemos o Gerson e esses 2 jogadores... Que no ano seguinte o São Paulo foi campeão, né? São Paulo em 70. O São Paulo foi campeão em 71, né? Foi 70, não, 70, eu acho que foi 70. O bicampeonato, 70, 71. né? Nós fomos campeões em 70 e 71. 70 e 71. Porque no ano que o Brasil ganhou a Copa, o São Paulo veio a ser campeão, porque o Gerson, que era jogador da seleção, veio para o São Paulo com o Edson. Foi no ano de 70. O São Paulo teve muita felicidade em trazer jogadores do Rio, né? Em 57, o Leônidas, que foi fundamental para o São Paulo, né? E alguns jogadores, por exemplo, quando trouxemos o Furlan, quando trouxemos o Dario Pereira, campeões brasileiros, né?
Ultimamente é que as contratações não foram muito felizes. Muito bom. Doutor Ives, só podemos agradecer, é uma honra falar com o senhor. Não, veja o seguinte, eu tenho acompanhado o programa de vocês e tenho gostado muito. Puxa, Eu tenho a impressão que é um programa que vai pegar, porque vocês fazem uma análise tranquila do que está acontecendo no futebol, uma análise que o torcedor gosta de ouvir, não aquela análise emocional, emotiva, uma análise de reflexão sobre o futebol. Eu acho que é um programa diferenciado em relação aos programas que existem aí de esporte. Em função desse comentário do senhor, nós chegamos à conclusão que o senhor é um ser magnânimo e generoso. Então, mas nós agradecemos os comentários do senhor. Perfeito, doutor Ives. Boa noite para o senhor. Um abraço, hein? Um abraço, muito obrigado. Boa noite, doutor. Até logo. Em 71, campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro. Não, Paulista. Ah, Paulista, sim. Paulista. Muito bom. O Ferroni, posso fazer um comentário aqui da Suíça? Vocês estão falando super bem. A Suíça, a gente joga no sequencialmente, tá? Mané Garrincha, Fonte Nova e Amazônia. Né? Não, a logística deles só não- perde para os Estados Unidos. Tá Eles muito vão rodar ruim. mais do que... E não só o fato de rodar, o bolinha fato de de- jogar. Eu acho que assim, uma seleção europeia como a Suíça, Jogar na jogar Amazonas. na Amazônia. Eu não estou dizendo assim, realmente nesse grupo E, a Suíça e a França se destacam assim muito em relação ao Equador Sim. e Honduras. Porém, esse fator pode ser preponderante. Climático, hein? O E fator dentro- Rambo, você acha que pode ser exato. decisivo? Isso aqui pode tirar uma Suíça e pôr um Equador na próxima Isso é fase verdade. sem titubear. O Equador jogando na linha tá tranquilo, né? Mas- Lá no mas- Amazonas. É, mano, A vai Suíça jogar- é vai aquela a pegada Suíça vai também jogar de- com o Equador na Amazônia, quem que vai sair melhor? É, só o Equador ficar na linha do Equador lá que tá beleza. A Suíça é a mesma pegada da Grécia, hein, meu? Muito bom. Vamos falar. Retranca e É, uma oportunidade retrancona. de gol e é o fim. Avancemos ao grupo F, formado por Bósnia, Irã, Nigéria e Argentina. Argentina é a zebra dessa Bósnia, Irã e Nigéria. É hora do Messi tirar aquele... Só tem um gol em Copas o Messi, né? É. Depois de Argentina e Irã, tudo vai ser diferente. Meio. Eu acho que, olha, vai ser um jogo explosivo, né? Vai ser um negócio complicado, mas eu não sei. Vai ser. Para a Argentina, acho que não tinha grupo melhor, né? Não tem. O Argentina Messi, Caiu no colo, né? o A Messi Argentina vai golear todo mundo. 2014, não lembra o Zico em 78? Porque o pessoal falava Como é que é, filho? O Messi o- 2014, lembra o Zico, veja, com a diferença de que Não, o Zico sim, não sim. tinha sido eleito Não, né? algumas vezes já o melhor jogador do mundo, mas diziam que era jogador de Maracanã. Maracanã, E o Messi verdade. dizem que é jogador. Exatamente. Nós- Camp Nou. Isso, temos uma ligação. Boa noite. Boa noite. Com quem É o fala? Ferreroni que fala? É ele mesmo. Aqui é Miriam. Ô Miriam, tudo bem? Tudo ótimo. Que time você torce, Miriam? Eu sou São Paulina de coração. São Paulino de isso aí coração. deu para reparar pela voz, né? Uma voz diferenciada. Muito bom, Miriam. E Miriam, me diga uma coisa, qual a sua expectativa em relação à Copa que iniciar-se-á? Bem, acho que tá todo mundo naquela expectativa de a Copa é interessante, mas e agora o que a gente faz com as manifestações e tudo mais? Mas dentro desse contexto de manifestações, eu queria pôr uma coisa em pauta. Por favor. Por que o futebol masculino é tão valorizado e eu, enquanto representante do público feminino, por que a gente não tem essa mesma atenção, digamos assim, sendo que o futebol feminino tem tanto para crescer, se tivesse um investimento tão grande quanto teve para a Copa do... O futebol masculino a gente poderia ter crescido tanto. Assim. A sua pergunta é pertinente, mas eu a indago se a nossa resposta será tomada como machista. Então, se porventura você entender que a nossa resposta pode vir a ser tomada como machista, os quatro darão uma resposta A gente faz uma média, uma né? reconsideração. Exato. Né? Mas a questão é o futebol. Não sei se os presentes, Rogério, Igor e João concordam, mas é um esporte de contato.
por ser um esporte de contato, a força física, a presença da testosterona é fundamental. Da mesma forma que uma patinação artística com um russo ou com uma russa, a russa com certeza terá maior leveza, um performance plasticamente mais, elogiado do que um russo usando aquela roupa de garçom de formatura. Né? Exatamente. Então, eu acho que o futebol feminino, a Marta, veja, a Marta, às vezes que a Marta foi jogar com os homens, ela não teve êxito. E ela Seria um futebol entre as meninas. Entre as Mas eu meninas. concordo com o que o senhor está falando. Puxa, então, mas o que eu acho é que o futebol é um esporte de extrema força. Você concorda, Sim. Rogério? Olha, eu concordo em partes. Se a gente pegar, eu sempre vejo assim, até que ponto o esporte consegue chegar a um profissionalismo, né? E nós vimos, pelo menos nas Olimpíadas, né, que é a única chance mesmo que a gente tem de ver a seleção brasileira feminina jogar. Sim. E nós vemos assim, mulheres com uma capacidade de jogar muito boa, né? É lógico que infelizmente você pega, não dá, tipo, a Marta seria, para se comparar a qualquer time, a Marta seria um Pelé, né, do futebol feminino. Até hoje não surgiu alguma jogadora parecida com a Marta. Agora a gente tem que pensar o seguinte: já existe eleição por parte da FIFA da melhor jogadora do Já é um avanço, mundo. né? É um avanço. Então, isso significa que todos os países ou estão aderindo ao futebol feminino ou não. Isso é uma realidade. Eu acho que o futebol feminino ele não deveria ter as regras que tem o futebol masculino. Eu acho que o tempo deveria ser menor, você São deveria esportes diferentes. A dimensão do campo. Exatamente, você teria que fazer fator. teria que fazer uma coisa um pouco mais, porque você tem alguns esportes que cansam tanto quanto, etc, mas não são de contato, como por exemplo o vôlei, etc. Agora tem outros de contato, mas não são parecidos com o futebol de campo, como o handball, por exemplo. Mas as comparações eu acho que não vem nesse caso muito à tona. A única coisa que eu faço de diferença é que se a gente analisa a seleção dos Estados Unidos feminina, eles deram um show. Por quê? Porque lá eles profissionalizaram a É um coisa. esporte universitário, né? Exatamente. Aí é que Você tá. no colégio, na high school, você tem o futebol feminino. Essa é a Agora, diferença. aqui, essa colocação que a Miriam fez, eu achei muito interessante. Olha, se gastaram bilhões, né, para estádios, não é questão de se comentar agora, sabe, é meio... Daqui 10 meio minutos a gente ponto- faz uma manifestação. Exatamente. Sai os Tá na Paulista, né? Vamos parar Paulista. na Paulista. Vamos parar na Paulista. Estamos no ponto ideal. Mas o que eu acho é que, pô, a CBF não dá a mínima força. Esse que é o problema, pô. Pega 1% Não, a desse CBV, orçamento. A CBV, Exato. quer dizer, ela trata, concordo, Miriam, veja, a CBV trata com carinho a seleção feminina, com o mesmo carinho, ou seja, um técnico, Zé Roberto, um técnico vencedor, a estrutura, do que a seleção masculina. Mas o hiato, o vazio que existe entre a seleção masculina de futebol, que tem a Granja Comari, e a feminina Futebol feminino não atrai público. É isso que eu ia falar. Não Isso eu ia atrai falar. público. Eu acho que tem um fator aí. O problema do futebol feminino, assim, parece meio machista essa frase, não me interpretem mal, mas o problema do futebol feminino são as próprias mulheres. Elas assistem futebol? Depende, viu? Eu não sei. É que a gente Atrai. ainda não teve um campeonato, alguma coisa que a mídia, que função você atrativa. fez. você Desculpa, vende. viu, Miriam? Não me leve a E- mal, pelo amor Ó, de Miriam, Deus. tô tentando te defender, mas tá Não. difícil aqui. E a minha Uma esposa coisa- em casa, pelo amor de Deus, quero dormir na cama, viu? Itaici, eu quero dormir na cama. Não Uma quero coisa dormir no podia ter sofá. sido mudada se o Brasil tivesse ganho pelo menos um título mundial. que o Brasil sempre Escapou. é vice, né? Sempre. Nossa senhora. E assim, teve um mundial que tava na mão. Tava Foi. na mão. Foi. E talvez se tivesse vencido esse mundial, É verdade.
as coisas teriam quando- sido diferentes. Exatamente, Mas porque quando é o Brasil engraçado ganha- a relação que você tem Olimpíada ou os esportes que não são tão praticados ou não assistidos como o topo que é o futebol no Brasil, o futebol masculino, você tem essa onda. Você tem até na época do tênis do Guga, É, né? Que todo mundo sim. começou a treinar. E o vôlei, Argola quando começou- agora. o Boccia, né? Quando É, o Brasil foi verdade. campeão no Pan-Americano, É né? verdade. O- Mas eu acho, Miriam, que tudo depende de um pouco do profissionalismo e você jogar um marketing, queira ou não queira. O esporte hoje tá ligado a isso, é você saber vender, entenda minhas palavras, mas saber vender bem um produto. Pô. Dá para fazer um campeonato, pelo menos começar, né? Agora, deixar todas essas jogadoras que jogaram e, olha, deram um show na Olimpíada em relação à seleção brasileira masculina, que no dia seguinte fez um papelão e elas perderam por um azar e deram o sangue até o último segundo na... Acho que a que isso diferença- é um ponto positivo para as meninas, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas porque os homens podem ser bons e podem ser ruins, as mulheres podem ser péssimas, de fato, mas elas quando dão o sangue, elas são ótimas. Então, Nisso eu concordo. então, qual seria a proposta da torcida paulista? Aumentar o investimento monetário, assim, e o marketing também. Aliás, porque o marketing, o público agora de pessoas que bebem cerveja no Brasil agora não é mais maioria masculina, vocês sabiam? A maioria agora é feminina. Então, talvez o interesse do A futebol... mulherada tá bebendo mais que homem? Que isso? É verdade. Essa eu não É- sabia. Que Essa coisa. perdão, Miriam, mas você está um pouco defasada. Em decorrência do não comparecimento do Eduardo Luna, na noite de hoje, os homens tiveram uma retomada no consumo. Então, esse cenário mudou na presente noite. Mas, Miriam, respondendo de forma objetiva a sua indagação, veja, o que poderia ser feito seria uma preliminar. Quer dizer, Sim. então... Isso é verdade, uma bela ideia. Porque é difícil. Outro dia, Vasco e Portuguesa, que são dois times de grande porte, Isso. o público foi de 2.600 pessoas. Isso. Veja, então o futebol brasileiro enfrenta um problema de público com o futebol masculino, Pois é. Sim. quiçá o feminino. Então eu acredito, o Santos tentou, eram as sereias da Vila, Sim. investir. Essa foi a base da seleção do Mundial, né? Exato. Das Olimpíadas. Quer dizer, então eu acho que o futebol feminino teria que buscar as preliminares. Mas, Certo, Miriam, Concordo. mas agradecemos muitíssimo a sua Eu que ligação. agradeço. Muito obrigada. Por favor, nos acompanhem e Pode deixar. curta a nossa página no Facebook. Pode deixar. Valeu, Miriam. A primeira ligação Obrigada. feminina da Primeira- Primeira ligação, nossa senhora. Você está na vanguarda das ligações femininas. Parabéns, hein, Miriam? Muito bom, meus amigos. Vamos concluir, temos 2 minutos. Paramos no grupo E. Não, F. F. Argentina e Bósnia, vocês apostam? Eu acho que na minha opinião, vai por aí. Argentina e Bósnia. Eu vou com Argentina e Nigéria. Igor, Vou Argentina e Bósnia, o time do Dzeko. se porventura o Irã for desclassificado, o Corinthians retoma mais cedo o CT? Positivo. Ah, Vamos acabar com esse negócio verde lá. Muito vai bom. saber, né? Olha. Grupo G, grupo dificílimo, hein? Alemanha, Portugal, Gama e Estados Unidos. Gana. Eu vou com Alemanha Portugal e Alemanha, vai. Portugal e Vai, Alemanha. é o único grupo que vai passar 2 europeus. Vocês, outro dia eu ouvi uma informação que a Copa de 2010 foi a primeira, em 18 edições anteriores, que na final não teve ou Itália, ou Alemanha, ou Brasil, ou Argentina. Sendo que desses, uma boa parte caiu uma boa parte. Alguns caíram até na primeira fase. Pois é. É, Alemanha e Portugal. Alemanha e Portugal. E o grupo H, Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Bélgica e Rússia. Rogério, você que é um profundo conhecedor. Olha, eu acho que vai Bélgica. Eu vou falar Coreia do Sul, né? Assim, mas como o azarão, aquele futebol deles de
ir correndo atrás da bola, não Também parar, o juiz apita, acabou o jogo, eles continuam correndo. Tô igual o né? Rogério. As eliminatórias Bélgica pra e Coreia Coreia do do Sul Sul. também não foi lá essas coisas, né? É. Ah. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Panamá, quando tava nós jogamos contra o Panamá teve com o pé na Copa. O México, quando terminou o jogo dele, nas eliminatórias, Os o último acréscimos, jogo, né? ele falou, olha, não nos classificamos. Os Estados né? Unidos fez o gol 50 minutos, não foi esse Foi jogo? exatamente. É, o México já tava voltando Por pra 2 casa, minutos, por 2 minutos o Panamá não vai pra verdade. Copa. E foi esse jogo que fez o México tomar o lugar do Panamá. Né? Então, Foi pra repescagem. Aos 50, exato. Foi aos pra- 50 Foi minutos? 50 minutos. Olha, o nosso tempo se esgotou, mas citando essa questão de 50 minutos, me lembro de uma história, um jogo do Santos, que o Santos fez o gol aos 50 e poucos minutos. Não, isso aí é de doer. E né? daí o juiz, para não encerrar o jogo, durou mais de 1 hora o segundo tempo. Durou 60 e poucos minutos. Tal. É uma coisa, mas enfim. Mas, meus amigos, infelizmente o nosso tempo se esgotou. É, Juca, infelizmente. Mas chegamos assim ao final de mais uma edição do Torcida Paulista. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para curtirem e compartilharem nossa página no Facebook, Torcida Paulista Tudo Junto. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som o iraniano Juca. E no Grande telefone Ai, Juca lá. a corintiana Rebeca, tendo o oferecimento de Dissê Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, e Panam, cozinha Empório das Américas. A Tuxpan, que fica na Avenida Paulista 1499, loja 31, e a Panam, que fica na Alameda Jaú 1898, locais onde ouvinte do Torcida Paulista tem 10% de desconto. Aí, espetáculo a comida, hein? Muito boa. E Instalcom Telecomunicações Limitada, que desenvolveu a solução móvel para atender a cobertura de 4G da Vivo na Arena Corinthians. Instalcom do nosso amigo Claudinei, que ficou indignado hoje com a derrota da seleção brasileira. Esteve no Ibirapuera da seleção brasileira de vôlei. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 19 às 20 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Agradecemos as ligações de hoje do senhor Ricardo, do Dr. Ives, agradecemos a ligação da Miriam e solicitamos que não deixem de curtir e compartilhar nossa página no Facebook, Torcida Paulista Tudo Junto. Boa noite, bom domingo para todos. Boa noite. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.